2, 3 e. Já. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Feliz é Ser Você. E para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Liz Passerani e aqui eu falo sobre bem-estar, saúde física e saúde mental. E a gente está nessa maratona de transtornos de personalidade, né? Transtornos mentais. Hoje o vídeo é sobre o transtorno de borderline. Venha comigo até o final do vídeo para a gente estar falando sobre esses assuntos. O que é o transtorno de borderline? É um transtorno mental grave caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento e a autoimagem do funcionamento. Os sintomas mais comuns de borderline é a instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Essas experiências geralmente resultam em ações impulsivas e relacionamentos instáveis. Uma pessoa com borderline pode experimentar episódios intensos de raiva, depressão e ansiedade, que podem durar apenas de algumas horas ou até mesmo dias. Alguns indivíduos com este transtorno também apresentam altas taxas de conjunto de outros transtornos mentais, como o transtorno do humor, transtorno de ansiedade ou distúrbios alimentares, além de abuso de substâncias, automutilação, além de pensamentos e comportamentos suicidas. Os pacientes que contêm esse transtorno de borderline podem ter surtos psicóticos, manifestando comportamentos descontrolados. O transtorno de borderline pode ser chamado também de transtorno de personalidade limítrofe. E agora eu vou falar um pouquinho de alguns sinais e sintomas de borderline. Mas antes, deixe o seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, os indivíduos que sofrem com borderline geralmente têm algumas mudanças extremas de humor e podem demonstrar incertezas sobre quem são. Como resultado, os seus interesses e valores podem mudar rapidamente. Os principais sinais é autoimagem distorcida e baixa autoestima, muitas vezes, esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginário. O medo do abandono provoca uma necessidade elevada de nunca sentir sozinhas ou rejeitadas ou sem apoio. Comportamentos impulsivos, perigosos, como gastar compulsivamente, praticar sexo sem proteção, abusar de álcool, drogas e conduzir veículos de uma forma imprudente e impulsiva. É um padrão de relacionamento instáveis com familiares, entes queridos e muitas vezes pode passar de extrema proximidade, que é o amor, né? Ou uma desvalorização. A impulsividade idealiza as pessoas, elas apaixonam e desapaixonam de uma maneira fulminante. Rapidamente desenvolve encanto ou comportamentos suicidas recorrentes, ameaças de morte ou comportamentos autodestrutivos, como automutilação, por exemplo. E muitos desses pacientes, eles se machucam, se queimam, furam partes do corpo por vontade de sentir dor. Tem humor intenso ou variável por alguns episódios, durando horas ou alguns dias. E episódios também de vazio e solidão. Eles possuem um vazio muito grande, eles se sentem rejeitados. Por exemplo, se o seu parceiro ou parceira vai fazer alguma viagem, pode desencadear aí uma reação desproporcional, como rejeição, e eles falam que a pessoa abandonou eles.
O paciente ele sente fúria, raiva e dificuldade para controlar essa emoção. Tem presença de pensamentos paranoicos relacionados ao estresse. Muitas vezes podem também apresentar partes psicóticas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os sinais e situações cotidianas. As pessoas que têm o transtorno de borderline podem se sentir irritadas e angustiadas por pequenas separações, como férias, viagens de negócios ou mudanças bruscas de planos. Isso com pessoas com quem eles se sentem mais próximos. E estudos mostram que as pessoas com este transtorno podem ver raiva em um rosto emocionalmente neutro e tem uma reação mais forte com as palavras com significados negativos do que com as pessoas que não possuem transtorno. E por vezes, evento aparentemente podem desencadear alguns sintomas com esse transtorno. Os pacientes deste transtorno têm medo que as emoções fujam do seu controle, demonstrando tendências em se demonstrarem irracionais e eles criam uma dependência com os outros para se manterem estáveis. E alguns desses sinais podem ser experimentados com outros distúrbios também, e mesmo por pessoas sem nenhum transtorno mental. Não significa que eles podem ter o transtorno de borderline. É muito importante que um psicólogo ou psiquiatra realize uma avaliação completa para determinar e diagnosticar um quadro de transtorno de personalidade borderline. E somente um psicólogo ou psiquiatra bem habilitado, né, devem ter a opção aí de tratamento. O profissional da saúde mental pode perguntar sobre os sintomas, histórico médico, pessoais e familiares, incluindo qualquer históricos mentais. As informações podem ajudar o profissional a decidir o melhor tratamento. É muito importante também fazer exames fisiológicos, como hemograma, sorologia, para a exclusão de outras doenças, pois as suas características elas são semelhantes a outras doenças, como por exemplo a depressão ou a esquizofrenia. E os fatores de risco do transtorno de borderline ainda não estão claras. Pode ocorrer devido a uma predisposição genética, mas também algumas experiências emocionais fortes enquanto criança, como algum trauma forte ou doença, abuso psicológico, sexual, negligência, terror psicológico, físico, separação dos pais. Tudo isso podem ao desenvolvimento deste transtorno de personalidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os fatores do cérebro. Então, os estudos mostram que as pessoas com transtorno de borderline têm mudanças estruturais e funcionais do cérebro, especialmente nas áreas que tenham um impulso e regulação emocional. Porém, algumas pessoas com alterações semelhantes no cérebro não têm transtorno, mas as pesquisas são necessárias para entender a relação entre estrutura cerebral e funcional e o transtorno de borderline. Os tratamentos e as terapias. O transtorno de borderline foi visto como difícil de se tratar, porém, com tratamento mais moderno e adequado, indivíduos apresentados o diagnóstico têm uma qualidade de vida melhorada, mas muitos fatores afetam o tempo necessário para os sintomas melhorem, uma vez que o tratamento comece. Por isso, é importante que as pessoas com transtorno de borderline e seus entes queridos sejam pacientes e recebam suporte apropriado durante o tratamento. Pessoas com transtorno de borderline podem sim se recuperar. A psicoterapia é um dos principais tratamentos. O acompanhamento psicoterapêutico pode ser fundamental para aliviar alguns sintomas
E a psicoterapia pode ser realizada individualmente entre um psicólogo e o paciente ou em uma configuração de grupo. As sessões grupais, conduzidas por psicólogos especializados, ajudam a ajudar pessoas com esse transtorno a interagir com as outras pessoas e a se expressar de uma forma eficaz. É importante que as pessoas em terapia confiem em seu terapeuta. Também é importante ressaltar que a própria natureza de borderline pode tornar difícil tornar para as pessoas com um vínculo confortável e confiante com seu terapeuta. Existem também o transtorno com medicamentos e, neste caso, somente por um médico psiquiátrico, podendo recomendar um tratamento específico, como alteração de humor, depressão ou outros distúrbios que podem ocorrer em conjunto. O tratamento com medicamentos podem exigir cuidados de mais de um profissional médico, pois devido ao alto risco de suicídio entre pessoas borderline, os médicos devem ter cautela quando prescrever medicamento que possam ser letais, em casos de sobredosagem. E certos medicamentos podem causar diferentes efeitos colaterais em diferentes pessoas. Bom, então sobre a borderline, este é o resumo que eu estou passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E aqui embaixo na descrição eu vou deixar uma dica de filme para você entender melhor este transtorno de borderline, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!